Oremos, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós clamamos a Ti pela nossa irmã, que o Senhor possa conduzir, Senhor, essa pregação, essa palestra, essa instrução, e o Teu Espírito possa conduzir todas as coisas. Toma a Tua serva em Tuas mãos, nós sabemos que ela já se colocou em Tua presença, e o Senhor já instruiu conforme a Tua vontade, Pai. Prepara os nossos corações para receber tudo aquilo que vem de Ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus queridos. Amém? Eu creio que muitos estão surpresos aí de me ver aqui na frente. E eu gostaria de me apresentar para aqueles que não me conhecem. Quem me conhece deve estar pensando assim, o que a irmãzinha do louvor está fazendo ali, Jesus? Mas, para quem não me conhece, eu me chamo Érica, sou casada há mais de 13 anos com aquele homem ali maravilhoso que está ali no som, o Ivan. Uma bênção de Deus na minha vida. Tenho 2 filhos, o Enzo e a Helena. Estou aqui na igreja com os irmãos há mais de 20 anos. Os irmãos não precisam calcular a minha idade, é bênção. Estou muito feliz aqui na Brasil para Cristo. Tenho crescido muito aqui. E, para mim, é uma honra estar aqui com os irmãos. Há um tempo atrás, o Senhor colocou um desejo no meu coração de estudar sobre psicanálise clínica. Eu sempre gostei dessa parte de terapia, de trabalhar com pessoas. E assim eu fiz. Comecei a estudar psicanálise clínica. Só que, quando já estava no final do curso, eu percebi que era necessário, para trabalhar com casais, ter especialização de sexualidade. E não foi algo que eu almejei, mas eu vi essa necessidade. Assim como o pastor Luiz falou, que na pesquisa que ele fez, grande porcentagem era sobre esse assunto, na mesma coisa são nos manejos terapêuticos. O grande problema hoje é a sexualidade, porque tudo que acontece no casamento afeta diretamente a sexualidade do casal. Né? Então, assim, se o Senhor me permitiu estar aqui com os irmãos e dividir aquilo que eu tenho aprendido, é uma honra. Eu prometo fazer isso com muito amor. Eu estou na casa de Deus. Estamos no melhor lugar para aprender, que é na casa de Deus, daquele que criou todas as coisas. Eu sei que é um assunto complexo. Eu sei que se tornou aí um grande tabu nas igrejas, mas olha como essa igreja é abençoada. Ela quer abençoar a sua vida e seu casamento. Então, a gente precisa aprender. Eu sei que tem pessoas que vão ficar um pouquinho constrangidas, dar um pouquinho de vergonha. Por quê? Porque não cresceram abordando esse assunto. Então, é totalmente normal e compreensível. Mas nós estamos aqui para falar de sexo hoje. E é à luz da Bíblia. Amém? É bênção, queridos. É bênção. Então, não precisa ficar com vergonha. Vai dar tudo certo. Abra seu coração. Peça para que o Senhor te dê entendimento. Eu não estou aqui para pregar. Não é uma pregação, é uma palavra, né? É uma palestra. E eu vou conversar com vocês hoje. E sabe o que eu queria pedir? Eu queria pedir para que vocês interajam comigo. Porque é fácil? Não é fácil, mas é necessário. Eu fico nervosa? Fico nervosa. Mas é um ajudando o outro. Então, se eu falar, os irmãos falam amém, glória a Deus. Érica, pode glorificar falando de sexo? Por que não, queridos? Pode, ou glória, é bênção. Tá certo? Pode sim, não tem problema não, não precisa ficar com vergonha. E outra coisa, a gente tem um costume de quando está ouvindo alguma coisa, uma palavra, a gente faz assim no marido, né? Isso é para você. Ou então a gente fala, eita, mas a irmã Antôniazinha tinha que ter vindo hoje, porque ela tinha que ouvir isso. Não é assim que acontece? A gente escuta as coisas, mas a gente pensa sempre que é para o outro, nunca é para a gente. E essa palestra ela foi feita para você. Entenda que a gente não tem o poder de mudar ninguém. Quem transforma é o Espírito Santo. Mas quem nós podemos mudar? Nós mesmos. Não é assim? Não é verdade? Então, os irmãos interajam aí comigo e entendam que a palestra é para vocês. Amém? Tudo certo? Então, eu queria começar, dando início à palestra, citando um versículo para os irmãos que se encontram lá em Oséias. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Como é muito assunto, irmãos, eu vou tentar ir um pouco mais rápido. Não vai dar para abordar tudo hoje, Érica, vai dar para falar tudo. Não, hoje não tem como falar tudo, porque é um assunto muito extenso. Então, isso a gente tem que ir destrinchando aos poucos. Hoje eu vou trazer para os irmãos aquilo que o pastor Luiz me pediu, as bases. A gente precisa trabalhar essas bases, e aí depois a gente vai destrinchando mais ainda o assunto. Tá certo? Então, lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo padece, em outras traduções, fracassa, em outras traduções, foi destruído por falta de conhecimento. Irmãos, como esse versículo é atual?
como a Bíblia é atual. A Bíblia sempre é muito atual. É uma bênção, porque ela se renova a cada dia. Nos dias de hoje, não tem sido diferente. Muitos de nós, muitos casamentos, muitas pessoas acabam fracassando por falta de conhecimento. Não é assim? Por quê? Porque para tudo na vida nós precisamos de conhecimento. Se eu quero chegar a um destino, o que é que eu faço? Eu estudo lá o endereço direitinho, eu busco conhecimento. Se eu quero tirar minha carteira, eu não vou nascer sabendo. Eu preciso estudar para tirar a carteira. Então, eu preciso de quê? Conhecimento. E se eu quero passar no concurso? Eu vou orar, eu vou pedir, mas eu faço o quê? Eu busco conhecimento. Então, para tudo na nossa vida, é necessário conhecimento, para que nós tenhamos sucesso. Então, por que a gente busca conhecimento para um monte de coisas, mas quando chega na vida sexual, não busca conhecimento? Por que será que isso acontece? Ah, Érica, mas a minha vida sexual está boa, irmã. Tem que me reclamar, não. Está tudo certo. E tem outras pessoas que podem pensar, irmã, já passou do tempo, não precisa mais a gente saber disso, não. Olha, queridos, eu te peço, tire esses pensamentos da sua cabeça, em nome de Jesus. Sabe por quê? Entenda que não há casamento bom que não possa ser melhorado. E não há casamento que esteja ruim que o Senhor não possa transformar. O Senhor transforma todas as coisas, Ele faz nova todas as coisas. Ok? Amém? Então, nessa noite, eu vou fazer algumas perguntas aqui. Não precisa me responder. Vocês vão pensar aí na cabecinha de vocês mesmo. Mas o que vem na sua mente quando eu falo a palavra sexo? O que vem? O que você pensa sobre isso? Quando eu falo relação sexual? Sexo para você, o que tem sido? Um dever? Tem sido prazeroso? O que foi plantado na sua cabeça desde a sua adolescência até os dias de hoje sobre esse assunto? O que você acha que Deus faz quando você está num momento de intimidade com o seu esposo? Vocês acham que Ele fecha o olho assim? Ou que Ele fala, vou me retirar do quarto? Ou que Ele fala, oh, que bênção. Foi meus filhos aí, eu que fiz isso. O que vocês pensam? Como é que Deus pensa a respeito disso? Por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque dentro do manejo terapêutico, o que eu costumo ouvir de mais comum, e a grande maioria dos casais, eu estudo num Instituto Psicanalítico Cristão, onde a gente fala de ciência, mas também de fé. Tudo que tem ciência, mas aborda aqui, ó, a fé. E lá, o que acontece? A maioria das respostas é o seguinte: sexo é para encher a terra. Só para isso que serve. Outros falam assim, não, ato sexual, isso aí é para a gente da mente poluída. Sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Não gosto de falar disso, não. Outros falam assim que é repulsivo, não gosta de falar do assunto. E muitos falam assim, é coisa da carne. Nós devemos alimentar só o espírito. Isso aí é coisa da carne, não gosto de falar, não. E outras pessoas falam assim, relação sexual? Não, é só para satisfazer o meu marido, porque ele tem um pouquinho assim a carne mais fraca. Então, é só para isso mesmo que serve. O que nós temos pensado sobre isso? Essas são as perguntas, as respostas mais comuns que eu recebo. E, assim, eu entendo, irmão, sabe por quê? A maioria de nós aqui não recebeu nenhum ensino sobre esse assunto. Não falamos sobre isso. Quantas de nós, mulheres, nos casamos sem ter nenhuma conversa dessa? Nem um cuidado sobre isso. Eu mesmo sou exemplo disso, queridos. Quando eu me casei, namorei 7 anos e minha mãe me ensinou a lavar, a passar, a arrumar a casa, tudo, mas ela nunca teve um diálogo sobre isso comigo. Me casei virgem. E Ivan também falou para mim, amor, meus pais também nunca conversaram sobre isso comigo. Infelizmente, isso é comum. E aí, quando a gente chega, a mulher, lá na lua de mel, não vou falar de mim agora. Você cria toda uma expectativa, você cria ali um painel sobre o que vai acontecer. Não é assim? Eu, pelo menos, fiz isso. Fiquei imaginando como é que seria. E eu me lembro que eu ganhei um presente muito especial. A gente ganhou uma lua de mel lá para Fortaleza. Quem nos presenteou foi nossos padrinhos, pastor Elias e pastor Adriano. E eu nunca tinha viajado, nunca tinha pegado avião. Então, eu estava assim, super feliz. E como é que foi minha adolescência? Eu assisti muito filme da Disney, muita princesa, príncipe carregando a princesa, né, nas escadas, e a gente cria tudo aquilo.
E aí eu me lembro que entramos no quarto, e eu fiquei deslumbrado, o hotel era lindo. E aí o Ivan abriu a janela, olhou a vista do mar. Eita, olha, tem até a vista do mar, que coisa linda. E aí eu fui no banheiro, olhar, tinha secador e tudo. E sentei, mas eu fiquei pensando, agora a gente vai sair, vamos conhecer tudo, eu quero conhecer todos os lugares do hotel, né? E vai ser muito legal. E aí, de repente, o que acontece? O Ivan fecha a cortina, aí fala assim, amor, eu já vou aqui tirando minha roupa, para a gente já desacostumar, né? Perder a vergonha. Aí eu olhei para a cara dele assim, eu falei, não, amor, não é assim não foi assim que eu sonhei, não. Eu quero passear então, eu quero conhecer o hotel. Só que, graças a Deus, a gente desenvolveu um bom diálogo. E ele me entendeu, ele me honrou. Isso é muito bom, isso é bênção. Mas isso aconteceu comigo. E com muitas mulheres, como é que acontece? Tem muitas mulheres que entram no casamento e elas são traumatizadas na primeira noite da lua de mel. Às vezes tem uma experiência péssima. E aí elas criam como se a relação sexual fosse horrível, fosse algo horroroso. E tem muitas mulheres também que entram no casamento, já sofreram um abuso antes, ou na infância, ou na adolescência. Mas elas têm vergonha de falar para o marido, vergonha de conversar sobre isso. E, às vezes, também muitos homens. É um assunto velado. Eu não posso falar, não tenho coragem. Meu marido vai achar que a culpa foi minha, fica com vergonha. Então, entra no relacionamento já carregando essa dor e tendo essa imagem negativa sobre a relação sexual. E os homens? Quantos homens aqui, ou homens, no geral, se casam sem saber o que pode, o que não pode, o que é lícito, o que não é lícito? Quantos homens foram buscar informações sobre a vida sexual na rua, dentro da pornografia? Nossa, Érica, isso acontece? Muito, a grande porcentagem. Por quê? Porque o homem, ele já casa pensando o quê? Eu sou o homem, então eu tenho que saber tudo. Se eu não sei tudo, eu vou pesquisar. E aí já entra no casamento com essas informações totalmente deturpadas, e a mulher e o homem com experiências dolorosas. E aí nós criamos uma visão totalmente errada a respeito da sexualidade desse assunto. E eu preciso te dizer que, quando eu te fiz essas perguntas, óbvio que eu não sei o que você respondeu aí para você, mas eu posso te dizer que aquilo que você respondeu é o que tem construído aí a sua vida sexual. Por isso, é extremamente importante nós termos uma visão saudável sobre esse assunto. Mas a relação sexual dentro do casamento, ela não se limita somente em multiplicar e encher a terra. Se for só para reprodução, imagina como é que seria o marido, já com 5 filhos, aí vai dormir à noite com a esposa linda, cheirosa. Aí o marido fala assim, Senhor, me livre dessa tentação. Oh, Jesus, eu não posso mais ter filho, não. Misericórdia, eu não posso. Irmãos, vocês acham que Deus faria isso com a gente? Claro que não. Ele nos ama, Ele criou o ato sexual dentro do casamento, sim, para a procriação, mas também Ele criou para a proteção, para nos livrar aí da imoralidade, da pornografia, dos vícios, daquilo que o Senhor não se agrada, e também para o prazer do casal. Isso é bom, para o prazer do casal. Foi por isso também que Ele criou. E Ele deixou tudo aqui, ó, tudo aqui, nesse manual de vida abundante. Aqui é a nossa regra de fé. Primeiramente, a gente tem que buscar na Bíblia o que pode, o que não pode. E muitos livros abordam esse assunto. Não, irmã, não aborda, não. Aborda sim. Quer um exemplo? O livro que mais fala sobre esse assunto é Cantares de Salomão. Lá fala claramente, de uma forma poética, mas narra, sim, em muitos detalhes, entre Salomão e Sulamita. Há muitos irmãos, teólogos, que discutem esse assunto e falam assim, não fala disso, não. Lá fala da intimidade de Cristo e a igreja. Irmãos, também tem muitos versículos que, com certeza, têm esse entendimento, mas a grande maioria do livro de Cantares aborda sobre intimidade sexual entre um casal que se amava muito. Érica, tem outros lugares que fala? Sim, começando de Gênesis, e a gente vai lá em Eclesiastes, em Provérbios, em Hebreus, em Coríntios. Tem muitos lugares que abordam esse assunto. E, sabendo disso, eu peço para que os irmãos abram comigo
em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Que diz assim: Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, por quem que foi criado o sexo? Por Deus. Por quem, queridos? Por Deus. Então, uma coisa que a gente precisa entender, que as mãos de Deus, aquelas que fizeram a sua cabeça, que colocaram lá seu coração, que desenharam seus olhos, a mesma mão de Deus que fez todas as partes do seu corpo, também criou o seu aparelho reprodutor feminino e masculino. Todo mundo sabe o que é isso. Aprendemos lá na 6ª série. O mesmo Deus que criou o seu corpo todo, Ele criou o pênis e criou a vagina. Ai, Érica, você está falando isso? Irmãos, foi o Senhor que criou. Amém? Não é errado. O que nós precisamos entender é que a sexualidade, ela não veio com a queda do homem, não. Não foi assim, Deus fez umas partes boas, aí veio o pecado, e Ele deixou o diabo para fazer o nosso órgão genital. Não foi isso. A sexualidade estava nos planos originais de Deus. Deus não criou umas partes boas e outras partes ruins. Não, Ele criou todas boas, amados. Ele criou todas boas. E, olha, eu posso confirmar para os irmãos. Quando chega aqui no versículo 31, ele ainda diz assim, ó, e Deus viu o que havia feito, e havia ficado muito bom. Então, Ele criou todas as coisas e viu que era tudo muito bom. Então, o nosso corpo foi projetado por Deus, e tudo que há nele é muito bom. Quando nós percebemos a sexualidade dessa forma, fica muito mais fácil de compreender que o sexo ele é um presente de Deus. Presente esse que deve ser inteiramente valorizado, celebrado, desfrutado, com muito prazer e com muita alegria. E Salomão, sempre muito sábio, deixa um conselho para a gente. Os irmãos não precisam abrir, eu estou tentando ir um pouquinho mais rápido, para que eu consiga falar todas as coisas que me programei. Está lá em Eclesiastes 9, versículo 9, que diz assim, goza a vida com a tua mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque essa é a tua porção nessa vida, pelo trabalho com que te afadigaste, debaixo do sol. Ou seja, o que é gozo? Irmãos, é desfrutar a vida com a sua esposa, com o seu esposo, é ter satisfação, é aproveitar, é achar graça, porque esse presente aqui, a gente só vai ter aqui na Terra, queridos. Então, a gente precisa desfrutar e achar graça. Dentro da psicanálise clínica e a ciência psicanalítica diz o seguinte, que o sexo ele traz vida ou morte. Vocês sabiam que hoje está cheio de sanatório aí, com pessoas doentes, internadas, com esquizofrenia, com doenças psicológicas, tudo por conta de uma grande dor na área sexual. Sabe por quê? Porque a morte emocional entrou na vida dessa pessoa, através do abuso, através de uma ferida, de uma dor, de algo que aconteceu ali que só ela sabe. Por isso que o diabo ele faz de tudo para destruir o nosso entendimento em relação a esse assunto. Porque ele sabe que um sexo saudável, segundo o propósito de Deus, é bênção. Ele sabe que o casal que tem uma vida realizada nessa área tem uma vida abundante. Ele sabe que lá no seu momento de intimidade sexual, o seu corpo, projetado por Deus, vai liberar hormônio, sabe? Hormônio chamado endorfina, que é um hormônio que libera prazer, que traz alegria, que alivia a tensão, entendeu? Deixa os irmãos mais calmos, que melhora o humor, que traz alívio. E ainda, quando a prática é muita, melhora na imunidade, irmãos. É bom ainda evita doença. E o inimigo sabe disso. Ele sabe. E vocês acham que ele quer isso para a nossa vida? E o que ele faz? O que ele planta? Por que a gente tem que falar disso? Porque a igreja tem que ensinar. E essa igreja é preciosa, porque ela está aqui para te ensinar sobre isso. Porque o mundo está ensinando. Está ensinando tudo errado. Tudo errado. Tudo da forma que não foi a forma que o Senhor criou. E, às vezes, é por isso que a gente fica com esse entendimento na cabeça. Será que é isso mesmo? Ai, será que é errado? Então, o que o inimigo oferece para a gente? É o sexo que gera vida?
que dá alívio, que dá alegria, que melhora a imunidade? Não. Ele oferece o sexo abastecido por pornografia, que é o sexo que gera morte. Por quê? Porque aí você entra num caminho sem volta. A pessoa que consome pornografia, ela nunca está satisfeita. A esposa nunca é suficiente, nunca é boa. O esposo nunca é bom o suficiente. E aí, o que acontece? Essa insatisfação gera o quê? Gera o adultério. E aí a pessoa vai criando um painel mental totalmente sujo e deturpado. Para quê? O que é isso, Érica, painel? É o que a pessoa pensa para sentir prazer. E a pornografia é um abismo que vai gerando outro abismo. Pessoas que praticam pornografia, elas têm tendência à ejaculação precoce. Grandes casos, não são todos, mas a grande porcentagem de pessoas que têm ejaculação precoce é por quê? Porque elas começam a fazer a masturbação, prática de masturbação. Consomem muita pornografia, o cérebro começa a entender que é tudo muito rápido, e aí, daqui a pouco, ela está com ejaculação precoce. A pornografia foi quem criou, sabe o quê? Foi quem criou violência sexual também. Não, Érica, não é não. Sim, tem muitos casos de homem que começa a bater na mulher porque ela não faz o que ele quer. E dentro da igreja. Érica, você viu isso? Sim, já escutei sobre isso. Ah, porque lá na Bíblia fala que o corpo é meu, seu corpo é meu. Então, se você não fizer o que eu quero, eu vou te bater. Não é assim. O nosso corpo, meu corpo pertence ao meu marido, o meu marido pertence a mim. Mas a gente tem que se honrar e respeitar um ao outro. Outra coisa que é gerada por conta da pornografia é o estupro. Outra coisa que é gerada é a pedofilia. Não, Érica, não tem nada a ver, não. É só pornografia mesmo. Não... Sabe por quê? É um abismo, vai puxando o outro. A pessoa começa a ver prática de casal, depois não é suficiente, depois vai ver mais 3, 4 casal junto, não é suficiente. Ah, vou ver uma menina mais nova, daqui a pouco está vendo criança. Então, irmãos, é um abismo que gera outro abismo. Então, é por isso que a gente precisa falar desse assunto, sem ter medo, sem ficar constrangido, entender que somos casais do Senhor, somos maduros, estamos na casa do Pai. E a relação sexual, irmãos, dentro da pornografia, ela ensina que... O que é? A pornografia ensina que é genital com genital. Vai lá, faz e pronto, é só isso. E não é não, irmãos. Relação sexual é relação. Não é só penetração, orgasmo, não. É corpo, alma e espírito. Isso é relação sexual. Como assim, Érica? O seu corpo tem que estar bom. O seu corpo tem que estar saudável. A sua mente, a sua alma, ela não pode estar abatida, magoada, ferida. O seu espírito tem que estar abastecido da palavra do Senhor. Você tem que ter comunhão com o Senhor. Sabe por quê? Porque aí, se vier um pensamento ruim, você já vai repreender. Não é isso aqui que o Senhor me ensinou, não. Eu tenho comunhão com Deus. Então, tem que estar tudo ali muito alinhado. Vocês me entendem? Vocês estão me entendendo? Amém? Vocês estão assim, ó, irmãos. Está tudo certo aí? Ah, glória a Deus. Então, queridos, nós precisamos entender que dentro dos princípios do Senhor é um presente. Quem criou foi o Senhor. O inimigo só tenta deturpar. Tá certo? Sabendo de tudo isso, o que eu fiz? Eu trouxe alguns princípios aqui para que os meus amados irmãos desfrutem aí de uma sexualidade plena e abundante. Vocês gostaram dessa parte? É bênção. Só que antes de eu começar a falar sobre esses princípios, eu preciso que vocês entendam e guardem uma observação. Sexo não é uma necessidade. Como assim, Érica? Está vindo tão bem. Irmão, sexo é um desejo. É um desejo. Irmã, mas não pode alimentar o desejo. Calma que eu vou explicar. Olha aí para sua esposa. Olha aí para sua esposa linda que o Senhor deu. E pensa aí, vamos voltar lá quando você conheceu essa esposa linda. Pensa comigo. O que foi que fez você se interessar por ela? Não precisa me responder não, tá? O que foi? Foi o sorriso? Foi os olhos? Foi o jeito de andar? Foi o quadril? Não, irmão, quadril não. Quadril, irmãos, também foi o quadril. Foi os cabelos? Foi a boca? E vocês, irmãs, o que foi que fez vocês se encantarem pelo marido?
Ah, não, é porque ele é muito inteligente. Não, isso a gente sabe depois. Não tem como eu olhar uma pessoa e saber que ela é inteligente assim. Não é verdade? Então, tanto homem quanto mulher, mesmo as mulheres sendo mais emocionais, algo ali atraiu. Olha, Deus é tão, tão lindo que Ele está repetindo hoje uma coisa que aconteceu muito comigo. No meu caso, o que me atraiu no Ivan foi o sorriso. E eu me lembro que ele ficava na sala de som na igreja antiga, lá na sala de som. E aí, irmãos, eu tinha os dentinhos tudo tortos, sabe? E aí eu achava tão bonito quando via alguém com um sorriso bonito assim, mas o do Ivan me encantou profundamente. Aí ele sorriu para mim na sala de som. Aí a gente teve uma bênção, que eu comentei com a Eliene. Isso é dom, viu, irmãos? Ela levou a informação, né? Até o Ivan. Dom, irmãos, está vendo? Coisa para o bem. E olha que coisa boa. Nesse caso, ela levou a informação e foi muito positivo, não foi? Estou aqui, tenho os meus filhos, meu marido, mas no meu caso foi o sorriso. Eu fiquei, assim, achei lindo o sorriso dele. Então, isso acontece. É esse desejo que eu estou explicando aqui para vocês, aquilo que você desejou, aquilo que você quis, aquilo que você sentiu, que você tem que alimentar todo dia. Não é, estou sem desejo, vou comprar um filme para tentar melhorar meu desejo, vou comprar uma revista, vou olhar no Google, porque antigamente era revista, eu sei que vocês devem estar pensando que eu estou... Mas hoje não, infelizmente, a gente pega o celular, se você coloca sexo, vai sair um tanto de sujeira. Não é assim que alimenta. Alimenta o desejo é cuidando um do outro. Sabe o que alimenta o desejo também, irmãos? Abrir a porta do carro para a mulher. Pensa. Alimenta muito o desejo. Lavar a louça, deixar a pia limpa. Menina, sua esposa vai ficar numa alegria, ela vai... Eita, que eu estou desejada hoje. Entendeu? Não é assim? Olha, isso faz um efeito. Uma faxina, irmão. Uma faxina na casa também aumenta o desejo. Mas o que acontece? Muitas vezes, na ausência desse desejo, é que nasce o pecado. Vai passando o tempo, a gente tem uma mania muito ruim. Que quando a gente quer algo, a gente vai, corre atrás, corre. Aí, depois que tem, deixa... já conquistei mesmo. Então, no namoro, era aquela coisa, né? E aí, depois que casa, não, já conquistei, não precisa mais, não. E não é assim, queridos. O desejo, entendam, o desejo, ele não é... O que eu falei? Ele não é uma necessidade. O desejo, ele tem que ser alimentado. Para que você tenha sexo, você tem que alimentar o desejo. O desejo sexual não se estabiliza. Faça assim comigo. Desejo sexual, não se estabiliza. Ou ele cai, ou ele aumenta. Tá certo? Então, sabendo disso, trouxe os princípios para os irmãos. Érica, funciona? Funciona. Foi você que criou? Não, foi eu que criei. Não criei nada, não, irmãos. Isso aqui é tudo pesquisado. Bíblia e ciência. Mas só funciona se você colocar em prática. Tá certo? Então, vamos lá. Primeiro deles. Só um minuto. Seja a sua melhor versão dentro de casa. Você estava achando o quê? Que eu ia trazer o quê? Uma posição? Não, irmãos. Isso aí não. A gente tem que falar da base, irmãos. Vamos ajustar um negócio primeiro, entendeu? Então, dentro de casa, a gente tem o costume de achar, pela intimidade, que meu marido aceita tudo, minha mulher aceita tudo, porque a gente é íntimo. Então, lá eu posso ficar descabelado, entendeu? Eu posso escovar o dente só depois do almoço. Porque meu marido entende, porque é correria. Mas aí, se aparecer uma visita, um irmãozinho, o pastor Luiz chega lá com o encontro de casais para dar aquela visita, a irmã faz o quê? A irmã corre para o banheiro, vai tomar banho, se arruma toda. Não é assim? Porque, a irmã não pode me ver assim. Ou então, a irmã se arruma toda. O melhor vestido é para a igreja, é para o shopping, é para ir no restaurante. Mas aí, dentro de casa, fica só de pijama. Só tem um perfume. Esse perfume aqui é só para eu sair. Mas dentro de casa eu não passo perfume. O perfume é de sair. Irmãos, isso é certo? Não é certo. Aí, quando chega do culto, tira a roupa, desmonta tudo. Aí o marido fala, devolve. Eu quero aquela que foi para o culto comigo. Cadê? Onde que ela está? Eu preciso dela. É assim que acontece, irmãos. E não pode. Nós devemos em tudo
em todos os detalhes, dar o nosso melhor para os que estão dentro de casa, para o nosso marido, para os nossos filhos, em outros assuntos que eu estou falando. A gente precisa trabalhar isso, viu, irmãs? Calma, irmãs, não fica brava comigo, não. Tem outra parte. Aí os irmãos têm a mania de trabalhar e vão de terno e gravata. É muito ruim, porque aperta aqui, incomoda, minha roupa de trabalho é muito... é muito ruim. Então, em casa, eu quero ficar como? À vontade. Só que aí o irmão, ele escolhe entre todas as roupas que ele tem, uma bermudona, entendeu? E aí ele fica só com ela, a semana toda. Por quê? Porque ele quer ficar confortável. E aí ele fica só com aquela bermuda, você nem lava a bermuda, irmã. Aí, quando você vai olhar o marido, ele está dormindo lá, sem camisa, com a bermuda, e com o prato do almoço ainda lá no sofá, e roncando. Irmãos, isso alimenta o desejo sexual? Não alimenta. Então, a gente precisa entender que o meu melhor perfume, a minha melhor roupa, o meu cabelo, é para o meu marido. E vocês, maridos, podem passar um perfumezinho. A irmã está lá lavando a louça, você vai lá, dá um cheirinho nela, ela vai, opa, cheiroso, hein? É bênção. O melhor é dentro de casa. Tá certo? Ah, Eric, você quer o quê? Quer que eu fique de salto, é? Lavando louça? Não, né, irmãs? Ó, a irmã já falou sim. Quem conseguir, amém. Glória a Deus. Mas assim, se arrume, penteie seu cabelo, escove seu dente, fique cheirosinha ali. Ó, lembra que eu falei do desejo? Ele não se estabiliza, ou ele aumenta ou ele diminui. Não é assim? Outra coisa, irmãos, olha, eu não estou falando para constranger ninguém, sabe por quê? Porque eu sei que aqui ninguém faz isso. Eu tenho fé. Eu sou uma pessoa esperançosa. Mas o outro princípio é o seguinte, acho que a foto deve dizer alguma coisa. Evite o excesso de intimidade. É outro princípio fundamental. Evitar o excesso de intimidade. Como assim, Érica? Se eu casei, eu tenho que ter intimidade. Não é isso que a Bíblia fala? Irmãos, Salomão, com muita sabedoria, ele fala um versículo, ele fala uma coisa que eu guardo sempre, para tudo na minha vida. Ele fala um versículo que diz sobre equilíbrio. Eu não sei, é lá em Eclesiastes, eu não sei o capítulo, mas lá fala assim, não sejais demasiadamente tolo, nem demasiadamente sábio, em outras traduções, justo. Então, o que ele está querendo dizer? Irmãos, equilíbrio, irmãos. Tem algumas coisas, né, que, com o passar dos anos, os casais tendem a mania de achar que, estou muito próximo, e deixa algumas regrinhas de educação passar. Mas conhecer quem eu amo é normal, Érica. Faz parte saber os hábitos do meu marido, da minha esposa, verdade. Faz parte, mas, irmãos, tem alguns costumes íntimos que eles devem ser preservados na rotina do casal, pois vai prejudicar a relação de vocês com o tempo e vai esfriar o desejo. Sério, Érica? Sério. Sério. Não sou eu que estou dizendo. Vou dar exemplo. Vou ter que dar, irmãos. Vou ter que dar exemplo. Qual que é o exemplo? Está lá a esposa no banheiro, fazendo número 2, e o irmão entra com a porta aberta e está escovando o dente. E a irmã lá, ele escovando o dente, e os dois conversando. Com muita naturalidade, como se fosse a coisa mais normal. Outro exemplo. Está lá o marido, depois do almoço, limpa a boca na toalha da mesa, ainda solta um arroto, assim, e sai da mesa. Outro exemplo, está os dois assistindo filme, lá romântico, aí a esposa vai lá, solta um pum, assim, aí ela fala, desculpa, amor. Ou então é o irmão, que fala assim, segura essa aí, amor. Irmãos, isso acaba com o desejo sexual, com o tempo. Não, Eric, isso é intimidade. Não, isso é excesso de intimidade. O excesso de intimidade, ele adoece. Os comentários também, às vezes você tem uma diarreia. Irmãos, olha, todo mundo aqui já teve uma diarreia um dia, não é verdade? Ou eu estou enganado? Então, o irmão teve uma diarreia, aí ele vai comentar sobre, entendeu? Como se a esposa quisesse saber os detalhes. Só foi água. Irmãos, não pode fazer isso, porque isso acaba com o desejo com o tempo. Érica, sério, porque nós temos memória olfativa e visual. Nós temos essa memória aqui. Então, o cheiro, ele muda o ambiente. Ele te desperta alguma sensação, seja ela boa ou ruim. E aí, se você fechar os olhos e pensar no seu marido e na sua esposa,
Eu quero que ele pense em mim com o perfume que eu uso, entendeu? Eu não quero que ele pense aí nesses detalhes. E outra coisa, o Instituto de Sexologia e Medicina Psicossomática, ele fala que o nosso inconsciente, ele deseja tudo que é novo. Nós somos treinados para isso, sabia? A gente gosta da roupa nova, do carro novo, da casa nova, do sapato novo. Ou é só eu? Não é assim? Então, sabendo disso, a gente tem que vigiar e manter evitar esses excessos de intimidade e preservar o autocuidado, se manter cheirosinho, arrumadinho, para quando o esposo pensar na esposa, a esposa é tão cheirosa, aquele óleo que ela usa, aquele creme. Tem que ser assim, irmãos. Tá certo? Porque a gente tem uma mania. No namoro, a gente tem todo o intuito de produção, e depois que casa, passa. Assim é o sexo. No namoro não pode, é pecado. Mas aí você vai dar um beijo, esquenta o negócio, você tem que sair de perto, não é assim? Por quê? Porque o nosso corpo, ele tendencia pelo desejo do pecado. Então, no namoro, a gente sabe que é errado, aí o fogo aumenta. Aí, no casamento, que é permissão de Deus e é bênção, tá bom, tem todo dia, não precisa ter hoje, não, pode ser amanhã. Acontece isso, então a gente precisa vigiar e alimentar positivamente o desejo e evitar os excessos. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Então, vamos para o próximo princípio. Muito importante também. Tome cuidado com suas palavras. Tome cuidado com suas palavras. Às vezes, pequenas coisinhas penetram ali na intimidade do casal, entram sorrateiramente dentro do casamento. Salomão chamava essas pequenas coisas de raposas. Lá em Cantares, ele diz assim: apanha-me as raposas, raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Naquele tempo, lá de Salomão, tinha muitas vinhas. E o que acontecia? O maior destruidor que tinha lá eram as raposas, porque eles comiam os brotinhos das vinhas, comiam tudo e impediam que as vinhas florescessem. Então, quando eles comiam todos os brotos, eles destruíam de uma vez só toda a colheita. Toda a colheita. E aí, quando Salomão fez essa comparação, eu trouxe para os irmãos a analogia. O que tem sido hoje os invasores do nosso casamento? O que tem destruído aí as nossas vinhas? Infelizmente, uma das coisas que tem mais destruído as nossas vinhas tem sido as nossas palavras. As raposas têm sido as nossas palavras. Sabe por quê? Porque as palavras geram sementes. Irmão, se eu pegar uma semente para plantar uma manga, vai nascer só uma manga, irmãos? E se eu plantar uma laranja, vai nascer um pé de laranja com uma laranja? Como é que acontece? Nasce um monte, não é? Nasce muitos. Então, assim são as nossas palavras. Em 1 minuto de raiva, você pode dizer algo para o seu marido ou para a sua esposa que ela jamais vai se esquecer. Vai guardar ali no coração. Por isso que a gente precisa vigiar na nossa língua. Em Efésios fala assim, que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas tudo aquilo que for edificar, que for dar vida. Na Bíblia também fala que a vida e a morte estão no poder da língua. Então, amados, olha, notícia para vocês. Se você, irmão, critica demais a sua esposa, se você, esposa, critica o seu marido, desrespeita o seu marido, aí não tem como a vida sexual melhorar. Não vai melhorar. Sabe por quê? Dentro das terapias de casais hoje, quando eu comecei a estudar a área, eu achava que eram outros fatores que atrapalhavam a vida sexual. Mas, estudando, eu percebi que a crítica é a número 1. Porque a crítica, ela mexe com a autoestima, ela gera ressentimento. Tem pessoas que ficam com ódio porque são criticadas. Geralmente, a mulher, ela critica desrespeitando, tirando a autoridade do marido dentro de casa, chamando de lerdo. Ah, você não sabe fazer nada. E isso vai acabando com a moral do sacerdote da sua casa. E o homem, que foi a grande maioria de questionamentos que eu recebo, são as críticas físicas. Né? As reclamações são geralmente assim. As mulheres falam: ah, meu marido, ele me chama de gordo o tempo todo. Ele fala que eu engordei, que eu não sou mais como eu era antes. Eu mudei demais.
Outras, meu marido passa o dia me criticando e à noite quer alguma coisa comigo. Eu me sinto usada. Eu me sinto, muitas vezes, um buraco, só para satisfazer ele. Assim que eu escuto. Meu marido fala que não me deseja mais, porque eu estou velha, estou flácida, mudei depois do casamento. Irmãos, com muito amor eu falo, a gente precisa acordar, porque o envelhecimento faz parte. Se eu não envelhecer, eu vou morrer. Eu prefiro envelhecer. Não é assim? A Lidiane até falou, também. Não é assim? O envelhecimento faz parte do processo. Se você não envelhecer, você vai morrer. Não tem outra opção. É um processo natural. A gente deve encarar isso de uma forma leve, com respeito, com empatia. E outra coisa, ter bom senso também, né, irmãos? Olhar no espelho e entender que a sua esposa não está envelhecendo sozinha. Você está envelhecendo junto com ela. Muitas vezes a gestação, a maternidade, ela mexe com o corpo da mulher. As mulheres ficam tristes, às vezes tem uns resultados que eu sei que não são tão positivos. Mas você tem que levar a sua esposa com amor, com cuidado. Olhar para o espelho e ver que sua barriga também cresceu, irmãos. Seu cabelo caiu. Você também está com ruga. Não é só a sua esposa. Entender que se você quer que ela melhore, caminhe junto com ela. Não tem como a sua esposa ser a mesma de 20 anos atrás. Faz parte do processo. Respeite isso. E a esposa, respeite seu marido. Sabe por quê? Esse tanto de crítica, ele vai ferir os dois pilares do casamento, que é o amor e o respeito. E aí, como é que você vai ter uma vida sexual boa assim? Não tem como. A gente precisa arrumar isso, Érica. E agora? Já falei um tanto de coisa. Como é que eu vou fazer? Amados, sabe qual que é o antídoto para o conflito? É o perdão. Você que ofendeu, você decide perdoar, pedir perdão. E você que foi ofendido, decide perdoar. É decisões, queridos. Agora, adianta pedir perdão todo dia e fazer de novo? Não adianta. Você precisa mudar. E mudança é decisão. Mudança é decisão. Nós temos livre-arbítrio. E perdão é necessário. A gente não pede perdão para o Senhor? A gente também precisa, sim, perdoar. E prosseguir. Quando a gente faz isso, sabe o que acontece? A gente está honrando a nossa aliança, a aliança que a gente fez com o Senhor no nosso casamento, sobre respeito. E é necessário ter, perante Deus, esses ajustes aí, para a gente desfrutar de uma ótima sexualidade. Sabe por quê? Não tem como se ajustar uma vida sexual sem ter ajustes na convivência. Não tem como. Primeiro, a gente ajusta a convivência, para depois ajustar a vida sexual. Tá certo? E aí, quando você começa a exercer palavras amorosas, começa a mudar o seu casamento, muda a atmosfera do seu casamento. É bênção, irmãos, é sabedoria. Amém? Vamos para o próximo? Os irmãos estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Cadê os homens aí, os homens? Amém. Eu já fiquei até preocupada. Amém. E as mulheres? Amém. Irmãos, vocês concordam comigo que homens e mulheres são diferentes? Não é assim? O nosso próximo princípio é celebrar as diferenças e reprogramar a mente. Como assim, Érica? Homens e mulheres são diferentes. Deus criou assim. Ainda bem. Porque se fosse todo mundo igual, irmão, qual que seria a graça? Então, vou citar algumas aqui para vocês, algumas diferenças. Nós, mulheres, a grande maioria, tá, queridas? Eu sei que vai ter irmã que vai falar, não sou assim, não. Às vezes o casal é trocado mesmo, às vezes a mulher é diferente, enfim. Mas grande maioria, né, nas porcentagens, indica que a mulher ela é mais emotiva, o homem ele é mais racional. A mulher se preocupa com a data comemorativa, com o dia que deu o primeiro beijo, com o dia do aniversário de namoro, de casamento. E o marido, quando esquece uma dessas datas, o que acontece? A mulher fica chateada, entendeu? Vai ficar chateada. E sabe o que acontece? É porque somos diferentes. E a mulher acaba esperando do homem aquilo que não é característico dele. E está tudo bem. Isso não quer dizer que ele não te ame. Na verdade, nós temos aí linguagens de amor diferentes. Nós somos amadas. Só que cada um tem a sua maneira de demonstrar. Érica, então eu vou aceitar isso e a gente vai levando? Não, a gente precisa entender que essas diferenças precisam ser só ajustadas. E essas diferenças também estão dentro da sexualidade. Também tem diferença sexual. E é delas que a gente vai falar agora. Tem uma pesquisa americana que constatou que, para 85% dos homens, quando a gente fala a expressão uma só carne, ele pensa em sexo. Essa mesma expressão, para a mulher,
É amor, respeito, cumplicidade. Somente 25% das mulheres respondeu com um pensamento igual ao dos homens. E ainda assim, elas não responderam sexo, elas responderam amor, fazer amor. Então, somos diferentes. É importante a gente entender que, para uma mulher chegar à relação sexual, ela sempre precisa de um motivo, irmãos. Sempre precisa. O homem não. O homem ele só precisa de um lugar. Para as mulheres, as preliminares, elas começam de manhã cedo, desde quando você acorda. Né? Os homens não. Os homens eles sempre estão prontos. Em qualquer momento, se você chamar, irmão, entendeu? Grande maioria. Os homens, geralmente, eles têm um desejo diferente das mulheres. Eles usam o sexo como um agente para aliviar o estresse. Quando eles estão preocupados, estressados, irritados, eles usam para aliviar o estresse. A mulher, não. A mulher, quando ela está irritada, preocupada, ela não quer saber disso, não. Faz é perder a libido. Eu me recordo, eu vou contar para os irmãos aqui. Eu me recordo, no meu casamento, há uns anos atrás, que o meu sogro teve um AVC. E ele ficou muito mal, a igreja que pediu oração e tudo. E eu lembro que o Ivan foi lá no hospital ver o meu sogro, e ele mandou a foto para mim. Aí ele mandou a foto, eu vi meu sogro com o AVC todo torto, e eu falei, meu Deus, será que ele vai sobreviver? E eu fiquei tão preocupada. E aí o Ivan foi para casa, tomou banho, tá, e na hora de dormir, aí o Ivan vem assim, aí eu, amor, seu pai está internado. Como assim? Você quer alguma coisa comigo? Amor, seu pai, você mandou a foto para mim. Eu falei, gente, esse homem é doido. Mas sabe por quê? Porque os homens, eles vêm diferente. Eles vêm como uma espécie de descanso. A mulher não, quando ela está estressada, ela perde a libido. Então, assim, as mulheres, elas vêm como algo que tira energia. Os homens não, eles acham que enche de energia. Aí o marido chega em casa do trabalho, do sol quente, ralou para caramba. Aí ela pensa, não, hoje ele vai ficar de boa, porque ele está cansado. Aí lá vem o irmão todo afoito. Aí a irmã fala assim, nossa, deve ser coisa do demônio. Não é demônio, irmão, é hormônio. Hormônio. Entenda, não é demônio. Tá certo? É porque somos diferentes e está tudo bem. E sabendo dessas diferenças, o que a gente tem que fazer? Reprogramar a nossa mente. A gente precisa entender. Se eu sei que meu marido é diferente de mim, eu vou pegar essas diferenças e vou tirar proveito das diferenças. É isso que nós devemos fazer. Fica a dica. Amém? Aleluia, irmãos. Vocês estão glorificando hoje, estou ficando preocupada. Glória a Deus. Então, se eu sei que a minha esposa, ela, para se relacionar sexualmente comigo, ela precisa de um motivo, o que eu vou fazer, irmão? Eu vou dar um motivo para minha esposa. Como assim, Érica? Eu vou arrumar motivo. Eu vou deixar um bilhetinho de manhã. Entendeu? Eu vou deixar um bombom para ela. Eu vou ligar, vou falar, amor, você está bem? Só estou ligando para ouvir sua voz. Isso é bom, irmãos. Isso é atrativo. Salomão era expert nisso. Cantares, ele mostra que dava muita atenção para a Sulamita. Ele falava assim, deixe-me ouvir sua voz é doce, é suave. Deixe-me ouvir sua voz. Ele dava atenção, mulher gosta de atenção. Aí o irmão chega do trabalho, não quer nem nada com a mulher, não dá atenção, não pergunta como é que foi o dia. Não vai render, irmãos. Tem que preparar, entendeu? E a mulher, sabendo ela que o marido só precisa de um lugar, o que a mulher tem que fazer, irmãos? Tem que preparar o lugar. Tem que preparar seu quarto, edificar o seu quarto. Cuide do seu quarto, irmãs. Lá em Cantares, capítulo 4, versículo 16. Não é o 16, não, irmãos. Só um minutinho. É o versículo 1. Capítulo 1, versículo 16. Só troquei. Diz assim, como é belo, que Sulamita fala, como é belo, meu amado, como é encantador, verdejante é o nosso leito. O que é verdejante? É viçoso, é atrativo. Sulamita, ela preparava o leito para esperar o marido, então, não tem nenhuma importância, é muito bonito você pegar, cuidar da sua cama, colocar um perfume diferente. Seu marido vai ficar feliz, ele fala, nossa, isso tudo foi para mim? Que legal, ele vai achar uma bênção. Não tem problema nenhum em fazer isso. É bênção você preparar e mostrar para o seu marido que você está lá esperando por ele. Mas, é mútuo, tá? Eu estou dando a dica para os irmãos, o irmão pega a dica, que aí você praticando a sua dica, a irmã praticando a dica dela, aí vai funcionar. Tá certo? Então,
Outra coisa que os irmãos reclamam muito é que a esposa não procura. Ah, minha esposa nunca procura. Sempre tem que ser eu. Ela nunca me procura. Irmão, Sulamita, ela procurava. Salomão, ela falava assim, venha, vamos à sala do banquete, vamos ali aos campos, Salomão. Ela procurava, não é errado. Sabe o que acontece? Muitas vezes é a criação. Às vezes eu mesma, eu fui criada assim, minha mãe sempre falou, mulher tem que ser difícil, entendeu? Não pode dar moral não, porque homem não gosta de mulher fácil. Ela não estava errada. Só que eu levei isso para o casamento, e eu continuei sendo difícil. Entendeu? Eu entendi que era para ser difícil, então eu fiquei difícil. Então, a gente precisa trabalhar isso. Depois do casamento, irmão, você pode falar, pode procurar seu marido. Não tem problema, não. Ele vai ficar feliz. E o marido, não, tem que me procurar, não, porque eu sou o alfa aqui. Não, irmãos, a sua esposa, o seu corpo é dela. Se ela quiser, ela vai te procurar e o senhor, por favor, interaja. Entendeu? É bênção. E mulheres, para as mulheres, irmãos, sabendo vocês que as preliminares começam desde quando a gente acorda, de manhã cedo, o que os irmãos têm que fazer? Tratar com carinho, elogiar. E quando estiver no seu momento de intimidade com o seu marido, entendam, a mulher ela precisa de pelo menos meia hora de preliminar. Homens não, às vezes 30 minutos para eles está ótimo. Mas mulheres não, elas precisam disso. Mulheres são sensíveis. Então, queridos, não tenha pressa. Invista nas preliminares. O que é preliminar, Érica? Preliminar é toque, é beijo, é carícia. A irmã precisa. Ai, Érica, você está falando disso? Estou com vergonha. Não fique com vergonha. Eu vou ler um versículo para os irmãos. Em Cânticos 1, diz assim. Hoje eu troquei todos os meus versículos. É 4, irmãos. Cântico 4, 11. Diz assim, Salomão diz sobre Sulamita. Os seus lábios gotejam a doçura dos favos de Bel. Minha noiva, leite e mel estão debaixo de sua língua. Irmãos, vocês acham que Salomão mandou ela abrir a boca e mostrar o que tinha debaixo da língua dela? Não, né, irmãos? Ele deu beijo de língua, beijar. Não é pecado, não, irmãos. É sua esposa, beije sua esposa. Invista nas preliminares. Hoje, a gente pega muito casos de mulheres que elas nunca sentiram nada na relação sexual. Aí o marido fala, minha esposa é frígida, ela não sente nada, não gosta. Mas será que ela está gostando? Será que você, mulher, tem falado a verdade para o seu marido? Se você gosta ou não? Se você já sentiu alguma vez na sua vida o ápice do prazer dentro da relação sexual, que é o orgasmo? Ou será que você engana? Fala que foi bom e não está sendo bom? É um engano. É quebrar princípio. A gente precisa falar a verdade. Eu já peguei caso de pessoas que, uma em específico, ela procurou a terapia, não foi comigo, foi com a doutora que nos dá os ensinos, né? E ela conta para a gente esse caso. Eu achei tão interessante, trouxe para os irmãos. Que a mulher casada há mais de 30 anos, ela nunca soube o que era um orgasmo. E aí ela pagou a terapia para querer saber, entender o que era isso mesmo. Que ela se sentia inferior, ela se sentia mal. Eu não sei o que é isso, não sei se eu já senti. E aí ela criou na cabeça dela uma coisa muito grande. E ela virou e falou assim, lá na terapia, ela falou, doutora, como é que é o orgasmo? Quando você está com seu marido, como é que é? As cortinas balançam, a cama treme, entra um vento, é assim? A doutora falou, irmã, se fosse isso, eu ia vestir minha roupa e já ia repreender, que isso aí não era ação de Deus, não, isso é possessão, isso aí não é orgasmo, não. Então, assim, tem muita gente que não sabe, tem muita mulher que nunca teve. Por quê? Não tem diálogo. Então, amados, invista nas preliminares, toque na sua esposa, comunique-se com a sua esposa. E você, esposa, fale com seu marido. Fale para ele, conduza a mão dele. E aí, sim, vocês vão se descobrindo o que gosta, como é bom, vão se conhecendo. Isso vai só gerar bênção no casamento de vocês. Vocês vão estar protegendo o casamento de vocês. E aí, com o tempo, sabe o que vai acontecer? Vai se tornar um hábito, sabia? Esse hábito é bom. Não vai ser mais uma obrigação ou um cumprimento de tabela. O que é hábito, Érica? Hábito é a disposição adquirida por uma repetição de ato ou costume. Mesma coisa, eu não tomo banho todo dia. Minhas amigas mais íntimas dizem que eu tomo até demais. Mas o que é o hábito? É um movimento repetitivo.
Você faz, cria um costume. A sua cabeça já entende que é uma necessidade. Se eu não tomo banho, eu vou ficar desesperado. Se eu não escovo o dente, não é assim? Então, se você tem um bom relacionamento com o seu marido, uma boa relação sexual com ele, o seu corpo vai entender que é necessário, que isso é bom, que isso vai ser positivo para vocês. E a sua mente vai ter essa necessidade. Isso é bênção. Isso é desfrutar de intimidade. Ah, Érica, mas eu fiz tudo e não deu certo, não. Irmãos, comecem, plantem que vocês vão colher. Façam de graça, eu uso uma expressão que é de graça, porque às vezes o Ivan, ele vinha me dar uns beijos, né? Eu falava, amor, eu estou tão DPM, dor de cabeça. Ele, não, amor, é de graça, é só um carinho. Então, faça de graça, sabe? Faça por amor, por cuidado, sem expectativa. Relacionamento saudável, ele é abastecido com carinho, com cuidado. E depois, vocês vão só colher bons resultados disso. Tá certo? Amém? Estou olhando meu tempo, que eu não sei se eu já passei, eu não olhei no começo. Mas já estamos terminando, queridos. Vocês estão entendendo? Está sendo bênção? Aleluia. Glória a Deus. Vamos para o próximo princípio. Queridos, preciso falar desse princípio. Eu tinha que abordá-lo mais profundamente, mas o tempo não vai me permitir fazer isso. Mas eu vou colocar aqui para os irmãos os assuntos principais. E, com o tempo, a gente vai destrinchando. Tá certo? O prazer sexual, ele tem a ver com saúde sexual. Por isso, os irmãos devem estar falando, eita, mas a Érica hoje está? Os irmãos precisam ir ao médico anualmente. Por que eu falo os irmãos? As irmãs também, mas a maior resistência hoje é dos homens. Ainda nos dias de hoje, tem muito preconceito com essa área. Os homens falam assim, não vou no médico, não. Mas, amados, a medicina ela é um presente, ela é um dom de Deus, ela é uma bênção. Então, a gente não vai poder deixar para ir no médico quando já está com problema lá. A gente precisa ir antes. A gente precisa ter o quê? Sabedoria. Vocês sabiam que hoje, mais de 50% de homens acima dos 40 anos já tem algum tipo de disfunção erétil? O que é disfunção, Érica? Era mais conhecido como impotência sexual. Mais de 50%. Homens novos. Ah, então eu só vou quando eu estiver com essa idade. Não. Vocês sabiam que homens com 30 anos também já têm problemas de disfunção erétil? Ah, e o que eu faço? Vá no médico. Se trate anualmente, é necessário. Qual é o médico que o homem vai, Érica? Urologista. Você vai no urologista, vai chegar lá, ele vai examinar, não vai ferir a sua masculinidade de forma alguma. E ele vai te falar, está tudo bem? Você vai sair de lá feliz, sentindo um cara de 20 anos, entendeu? Felizão. Agora, se tiver algum problema, o médico vai te ajudar a tratar, vai cuidar, e está tudo bem, você vai estar preservando essa área do seu casamento. E se for algum hormônio, o médico vai identificar, vai indicar você para um endocrinologista, que cuida dos hormônios, que rege, ele mede a sua testosterona, sua vitamina D, e ele vai te ajudar. Mulheres, a mesma coisa. Porque muitas doenças, irmãos, são evitadas quando a gente vai no médico. Às vezes é uma medicação que você toma, uma medicação para dor de estômago, um Dorflex. Tudo isso atrapalha a disfunção, a área sexual do homem. Entendeu? Tem muitos medicamentos ou alguma doença que você tem e você nem imagina que está afetando a sua área sexual. Então, por isso que vocês têm que ir no urologista. E mulheres, ginecologista. Deu tudo certinho lá? Está tudo bem? Mas ainda está desanimado? Faça uma reposição hormonal. Vá no endocrinologista bom. Ele vai te passar uma reposição hormonal. Hoje, mulheres com 32 anos já fazem reposição hormonal. Acontece. Para o quê? Para melhorar a libido. Tá certo? Certo, irmãos? Amém? Outra coisa, o Brasil ele é o terceiro país do mundo em que se registra mais amputação de pênis. Por ano, cerca de 1.000 brasileiros têm o pênis amputado. Deixa eu dar um desespero, né? Mas é verdade. E sabe por quê? A maior causa disso é a má higienização íntima, a má higiene íntima do homem. Então, é necessário fazer a limpeza certinho, com água e sabonete, que tem o pH balanceado. Sabe por quê? Se você pega aquele sabonete da Febo, da Lux, aí você usa o sabonete para lavar o pé, a cabeça, a axila, e você lava o seu órgão genital, você não vai estar protegendo ele. Você vai estar agredindo ele. Então, é importante que o homem ele use o sabonete específico masculino para evitar o acúmulo de secreção que fica ali acumulado na glande masculina. É chamado de esmegma. Então, para lavar direitinho, é sabonete íntimo masculino, que tem o pH balanceado.
tá certo? Isso vai te ajudar a evitar acúmulo de bactéria e evitar doenças como o câncer. Outra coisa, secar bem a região, irmãos, secar bem a região íntima e perianal. Por quê? Porque o que a bactéria precisa para ela se proliferar? De um lugar quente, úmido e escuro. Então, se você não seca bem sua região íntima, irmão, o que vai acontecer? Você vai ficar cheio de bactéria ali. Quando você vai para uma relação sexual com a sua esposa, você passa para ela. Aí a irmã fica a semana toda usando pomada, o irmão fica chateado, acha que ela está inventando desculpa. Mas não, muitas vezes o irmão passou. Por quê? Porque precisa fazer a higiene de forma correta. E a gente está ensinando isso por cuidado com os irmãos, porque muitas pessoas não sabem como é que faz. Tá certo? Mulheres, a mesma coisa, cuidar bem da sua região íntima. Sulamita chamava a região íntima dela de jardim. Como é que é o jardim, irmãs? Jardim não é o Matanal, não é o Pantanal, não é a Mata Atlântica, não é? Jardim é cheiroso, é florido, é atrativo. Assim que é o jardim. Então, irmãs, a gente tem que cuidar do jardim. Tá certo? Usar sabonete também, com pH balanceado. Se você comprar com pH neutro, ele vai desorganizar tudo. Porque o pH, irmãos, o que é o pH? Ele é o termômetro da saúde. Ele age ali como uma barreira de proteção. Então, se você descontrola ele, você vai estar mais propício a pegar infecção, a pegar fungo, a ficar coçando ali a área, a pegar alguma doença. Então, por isso, irmãs, cuide do seu jardim e seque também. Tem uma pesquisa americana que fala que pode usar até o secador de cabelo para secar, viu, irmã? É verdade. Só não pode passar chapinha. Chapinha não pode, irmãos. Mas o secador de cabelo pode. E não é errado, não. A pesquisa americana indica, porque aí deixa sequinho, evita o acúmulo de sujeira, de bactéria. Tá certo? Amém. Outra coisa, urinar depois da relação sexual. Isso vai evitar que você tenha uma infecção de urina, acúmulo de bactéria. Outra informação importante, não dormir de calcinha nem de cueca. Evitar a roupa íntima na hora de dormir. Colocar um shortinho folgado. Deixar a sua região íntima respirar. Porque a gente passa o dia na correria, né? Usa a roupa íntima, abafa o lugar. Aí dá pelo encravado, aí causa superaquecimento genital. Isso vai atrapalhar a circulação e abafar a sua genital. Então, assim, os homens, inclusive, para vocês ficarem motivados e seguir a dica, ajuda na melhora da qualidade da ereção. Então, tem que deixar o seu órgão genital circular. Então, quando for dormir, põe um shortinho folgado, os irmãos põem um shortinho também, e deixa. É bênção. E sempre você vai procurar cueca e calcinha que sejam de algodão. Elas preservam mais. São as melhores, viu? E, por último, os irmãos já estão cansados, irmãos? Já estou indo, tá? Já estou terminando. Por último, mas não menos importante. Na verdade, o mais importante é o nosso último princípio. Orar juntos. Orar juntos. Você pensou que eu fosse vir aqui para dar outras dicas, irmãos? Essas são as dicas principais. Sem essas dicas aqui, não tem como a gente ir para o próximo passo. A gente precisa alinhar primeiro, para depois ir para o próximo passo. Tá certo? Então, esse é o princípio mais importante. A oração é a coisa mais íntima que um casal pode compartilhar. Tem casais que falam de tudo, que têm um bom relacionamento, mas não oram juntos. E se vocês forem parar para observar, Adão e Eva, eles tinham uma vida boa, quando eles eram íntimos de Deus. Mas aí, logo que eles se afastaram de Deus, o que aconteceu? Começaram a brigar, começaram um a acusar o outro. Por quê? Porque eles passaram a ficar longe de Deus. Então, para que você tenha aí uma vida com menos discussão, com mais alegria, você precisa combinar de orar, pelo menos uma vez ao dia com o seu marido. Isso é necessário. Isso é alimento. Tá certo? Por tudo. Por que eu oro, Érica? Por todas as coisas, inclusive pela sexualidade. Mas pode orar por isso, com certeza. Foi o Senhor que criou. Então, ore. Sabe por quê? Porque a oração ela é capaz de mudar aí a rota da sua vida em todas as áreas. E Satanás, irmãos, ele tem investido pesado. Como é que vocês acham que foi minha semana? Minha semana foi difícil. Foi muito difícil. E se tem uma coisa que eu prezo, é pela propriedade em falar. Eu jamais subiria aqui na frente se eu não tivesse um casamento com princípios em base cristã, se eu não tivesse uma vida com meu marido perseverante nos caminhos do Senhor. Porque isso, para mim, é muito sério. Então, o inimigo ele investe pesado. Eu não tive uma semana boa. Não tive. Mas o Ivan está aqui comigo. O Ivan
me ajudou, o Ivan orou comigo. A gente passou a semana e vencemos juntos. Ele está comigo. E a gente tem orado junto e tem construído a nossa vida como casal. E Satanás, ele investe, sabe por quê, na vida sexual? Porque ele sabe que, afetando essa área, facilmente ele vai destruir o casamento. Ele vai destruir o objetivo dele. Ele fica rondando, sabe, procurando ali como destruir sua vida sexual. Ele fica parecendo um urubu, sabe, cheio de carniça ali, ó, do inferno. Isso aqui não é um assunto que não deve ser tratado, ele deve, é sério, irmãos. É sério. Ele fica ali, ó, oferecendo carniça, imundície, sabe? E quais são, Érica, essas carniças? É a carniça da pornografia, é a carniça do adultério, a carniça da frieza sexual, da crítica, das lembranças dolorosas, das enfermidades que afetam essa área. E muitas outras carniças ele tem oferecido. E muitas vezes a gente acha que a nossa vida está ótima, está boa. Eu vou para a igreja, eu oro, mas o meu painel sexual está sendo alimentado totalmente errado. Está sendo alimentado pelas carniças que o inimigo tem lançado. E eu tenho aceitado. E ninguém sabe disso. Mas o Senhor sabe. E eu sei que eu vim aqui essa noite porque alguém orou. E alguém pediu. Foi por misericórdia. Foi por amor de Deus na vida de alguém. Que eu não sei quem foi. Mas eu sei que eu vim por esse propósito. Então, queridos, nessa noite, eu deixo uma pergunta para os irmãos. Para que venhamos refletir. Será que tem alguma dessas carniças atrapalhando o nosso relacionamento? Será que a gente tem deixado entrar alguma dessas carniças no nosso casamento? O que tem atrapalhado o nosso ninho de amor? Deus, ele quer acabar com os urubus no casamento. O Senhor, ele quer restabelecer ninhos de amor. Ele quer isso. Orem para que o casamento de vocês, irmãos, estejam fortalecidos, para que o relacionamento sexual de vocês possa ser renovado a cada dia, a cada dia. Isso é dom de Deus, é presente. E se vocês colocarem em prática tudo que aprenderam aqui, Érica, eu fiz tudo, mas ainda assim está difícil. Eu estou tendo dificuldade. Peça ajuda, se for necessário. Peça para que o Espírito Santo de Deus te direcione. As irmãs, se precisarem de ajuda, conte comigo. Os irmãos, procure o pastor Luiz. Mas, acima de tudo, ore. Ore, peça ao Senhor. Porque o Senhor muda todas as coisas. E tenha em mente isso, Senhor, amados. Deus, ele muda todas as coisas. A oração, ela move o coração de Deus. Então, assim, daqui para frente, você tem uma opção. Você pode construir tudo novo. Pode fazer tudo de novo. Tudo assim, tudo novo, tudo maravilhoso. Não importa o que aconteceu antes. Não importa a forma que você se alimentou até aqui. Às vezes você não tinha um conhecimento. Mas depois de hoje, você não vai mais poder falar isso. Eu não sabia. O que passou, irmãos, não tem como mudar. A gente não pode mudar o nosso passado. Mas a gente pode mudar o nosso futuro. Daqui para frente, a gente pode construir tudo novo. Porque o Senhor faz nova todas as coisas. Então, a gente precisa querer reconstruir novos momentos, novas memórias. Deixar aquilo que te magoou, deixar aquilo que te machucou para trás. Conversar com a sua esposa, conversar com seu esposo e falar, amor, está tudo bem? Está tudo alinhado? Eu te magoei? O que eu preciso mudar? Irmãos, isso é servir a Deus. Isso é servir a Deus. Porque servir a Deus começa dentro de casa. Não adianta eu ser uma bênção aqui na igreja e a minha casa eu não sei. Porque os meus filhos vão ver, meu marido vai ver, ele vai falar, o que a Érica está falando? Que hipócrita. É a verdade. Então, nós temos essa opção de fazer tudo novo. Se você não teve, até hoje, uma vida sexual plena, eu ministro na sua vida, em nome de Jesus, você vai ter. Você vai ter. Peça para o Senhor, Senhor, me ajuda. Hoje eu já sei o que fazer, o que não fazer. Converse com a sua esposa. E não se esqueçam, vocês podem construir tudo de novo daqui para frente. Amém? Eu queria que vocês se colocassem de pé. Queria chamar a pastora Iraci. Eu queria um momento de oração com a igreja. Eu queria que você abraçasse o seu esposo. Rosto no rosto, assim, coladinho. Ele é seu esposo. É seu presente que o Senhor te deu. E a pastora Iraci vai estar orando pelos casamentos aqui. E você peça ao Senhor, no seu coração, aquilo que você precisa para o seu casamento.
E eu creio que o Senhor se faz presente aqui essa noite, queridos. Ele se faz presente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Ivan, sua esposa. Abraça seu esposo, sua esposa. Tá bom. Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos agradecer ao Senhor por este momento especial que o Senhor tem nos proporcionado. Senhor, por tudo que o Senhor nos ensinou através da Tua filha nesta noite. Senhor, que nós possamos colocar em nossos corações, que o Senhor venha fazer, Senhor, com que nós possamos colocar tudo em prática, que o nosso painel, Senhor, seja pelo Senhor transformado e colocado a libertação em muitas coisas que precisamos ter em nosso lar, em nosso relacionamento sexual, nosso relacionamento dentro da nossa casa, do nosso lar. Deus, e nós te clamamos nesta noite, que o Senhor venha tirar verdadeiramente os urubus, o diabo que tem se levantado para destruir os lares, que nesta noite, Pai, o Senhor venha repreender, na autoridade do Senhor, nós repreendemos, na autoridade do Senhor nas nossas vidas, porque nós temos o Deus Todo-Poderoso, que tem nos olhado, que tem reparado tudo em nossas vidas, tudo que tem acontecido. Que o Senhor venha abençoar cada lar aqui, Senhor, representado. Que o Senhor venha multiplicar as bênçãos, Pai, dentro do relacionamento de cada um, Senhor, de cada cônjuge. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor nos tem instruído nesta noite. Continua, Senhor, abençoando a Érica, o Ivan. Continua, Senhor, usando a tua filha conforme a tua vontade. Deus, e nós teremos ainda, Senhor, outras oportunidades para estarmos aprendendo muito mais dentro da Tua Palavra, aquilo que vem nos proporcionar alegria no nosso relacionamento conjugal, relacionamento sexual, tudo que diz respeito, Senhor, à Tua Palavra, que diz respeito à nossa vida, dentro da nossa casa, no nosso relacionamento de marido e de esposa. Que o Senhor venha continuar abençoando, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Pode dar um belo beijo na sua esposa e no seu esposo. Glória a Deus. Amém, Luiz? Glória a Deus, irmãos. A Igreja Brasil para Cristo fica muito feliz, né? De mais um talento aqui na casa do Senhor, a irmã Érica. Eu e a minha esposa, mais um casal, nos reunimos com essa menina. E ali eu tinha feito algumas pesquisas e falei para ela também, né? E fora a pesquisa que nós já tínhamos feito, eu senti muita segurança mesmo. Érica, que o Senhor possa te abençoar ricamente, tá? E você, irmão, que ainda não, ou já fez a sua inscrição no encontro de casais, tem alguns casais ainda tão indecisos, mas eu sei que tem muitos casais, principalmente ali de Formosa, aqui da sede, alguns casais querem participar, as vagas já foram encerradas, mas eu estou achando que vai abrir algumas vagas, tá? Nós demos um prazo para os casais finalizar a sua mensalidade de agosto, tá, meus queridos? Então, aguardo a contribuição de cada um dos irmãos. Eu fico assim, muito grato com a nossa igreja, por esse trabalho, que já tem mais ou menos uns 11 anos, né, Eva? 11 ou 12 anos, e a gente vê alguma tempestade, chega alguns casais e fala, sou muito grato a esse trabalho que a Igreja Brasil para Cristo está realizando. Meu casamento estava à beira do abismo, e graças a Deus que foi restaurado, né? Eu me lembro, num encontro de casais, tem um casal que chegou perto de mim, principalmente o homem, falou, pastor Luiz, meu casamento vai ser encerrado lá no encontro de casais. Vai ser encerrado lá. Mas a bondade do nosso Deus, a misericórdia do nosso Senhor,
era tão imensa que o casamento dessas pessoas e desse e outros foram restaurados lá no encontro de casais. Graças a Deus. Então isso nos enriquece, isso nos dá mais prazer de poder estar trabalhando. Então eu sou muito grato à nossa igreja, principalmente pela liberdade que tem me dado, né, de poder trabalhar. Eles sabem, né? A liderança sabe que nós não fugimos da palavra do Senhor. Então eu fiquei muito grato com a irmã Érica, né? Foi dentro da palavra do Senhor. E você fica ainda mais na expectativa que lá no encontro de casais, no dia 18 ao dia 20 de novembro deste ano, vai continuar, irmãos. Vai ser bênção, viu? São as 4 estações do casamento. Nós iremos abordar alguns tópicos de suma importância. Amém?